Fala galera, eu sou o professor Silvio, seja muito bem-vindo ao meu canal. Nessa aula vamos falar sobre sequências numéricas. Esse assunto é muito importante para depois estudarmos as sequências progressão aritmética, que é a PA, e a progressão geométrica, que é a PG. Então, para estudar esses dois tipos de sequência, tem que entender muito bem a estrutura das sequências numéricas, ok? Antes de começar, inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações e deixe seu like. Maravilha? Vamos lá. Então, o que é uma sequência? Então, antes de partir para uma sequência numérica, vamos entender o que é uma sequência. Primeiro, pense em um conjunto de elementos qualquer, só para a gente ter uma ideia. Vamos pensar aqui num conjunto onde está lá misturado um monte de caneta azul e canetas vermelhas, ok? Tá vendo? Então tem aqui um conjuntinho, elas estão todas misturadas lá. O que eu posso fazer com esse conjunto? Eu posso dar uma organizada nele, né? Eu poderia fazer ele assim, né? Colocar as canetas bem organizadinha, né? Azul, vermelha, azul, vermelha, azul, vermelha, né? Ou poderia colocar assim, ó. Duas azul, duas vermelha, duas azul, duas vermelha, ou outra maneira de organização. Então eu fiz aqui uma organização, certo? O que é organização? É criar um padrão. Eu criando esse padrão, o que eu consigo entender ali? Eu consigo entender qual seria a próxima caneta ali que eu queria colocar, por exemplo, né? Que nem nessa primeira organização, como aqui é azul, aqui é vermelha, pelos anteriores eu consigo entender que a próxima caneta aqui é azul. E se eu pensar aqui nessa outra, dá a entender que depois dessas duas vermelhas vai vir duas azuis, ok? Então esse padrão que a gente cria ao organizar esses elementos é o que chamamos de sequência, certo? Então sequência é uma organização, é criar um padrão no qual eu consigo entender como aquela sequência vai continuar, certo? Eu consigo, pelo comecinho ali dela, por observar aqueles elementos, eu consigo entender como que ela vai continuar até o final dela, se ela vai para o infinito ou não. Tudo bem a ideia de sequência? Então vamos lá. O que é uma sequência numérica? Sequência numérica é uma sequência formada por números, ou seja, o meu conjunto é formado por números. Fizemos a introdução ali com umas canetas, umas figuras para entender a ideia de sequência. Então, quando eu falo de sequência numérica, ela vai ser formada apenas por números. Então, vamos pegar aqui o conjunto dos números naturais, que é 1, 2, 3, 4, 5, vai até o infinito, certo? Eu posso criar várias sequências organizando esses números aqui. Por exemplo, eu posso criar essa sequência aqui, ó, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Essa sequência seria a sequência dos números naturais pares, ok? Eu organizei os números naturais pares, ou seja, eu sei que ali depois do 12 vai vir quem? O 14, 16, 18. Como que eu sei isso? Porque eu já observei que o começo dela só tem os números pares, certo? Essa outra sequência aqui, ó, 1, 4, 7, 10, 13. Quem que vai vir depois? Aqui, se eu observar essa sequência, eu percebo que sempre é somado 3 para poder aparecer o próximo número, né? Ó, 1 mais 3, 4. 4 mais 3, 7. 7 mais 3, 10. 10 mais 3, 13. Então agora eu sei quem vem depois. 13 mais 3, 16. E assim por diante. Tudo bem? Tá vendo a importância do padrão? Então, numa sequência numérica, o padrão, a organização, sempre vai ser algo relacionado a um cálculo, certo? Então, vamos lá. Então, vamos agora ver como que é a estrutura de uma sequência. Isso aqui é muito importante para o estudo da PA e da PG, conhecer bem essa estrutura. Então, vamos lá. Peguei aqui aquela sequência dos números pares. Então, a sequência, o que que ela tem? Ela tem posições, tá vendo? O 2 está na posição 1, o 4 na posição 2, o 6 na 3, o 8 no 4, o 10 no 5, o 12 na posição 6, o 14 na posição 7 e assim por diante. Então a primeira coisa tem que entender que a sequência tem posições, primeira, segunda, terceira, quarta e assim por diante, ok? Essa posição ela é representada pela letra N, certo? Ou seja, quantas posições a gente tem numa sequência? Eu tenho N posições. Tá vendo que ela está indo para o infinito? Eu não sei onde ela termina, então fala que ela tem N posições. Então, quando aparecer N no exercício de sequência, se eu estiver trabalhando com sequência, o N está falando a posição que aquele número está. Ok? A gente chama essa posição que a gente não conhece aqui, que é aquela posição infinita, de enésima posição, certo? Os números aqui da minha sequência que forma ela são chamados de termo da sequência. Então o 2 é um termo, o 4 é um termo, o 6 é um termo, certo? E ele é representado por esse símbolo aqui, A
N. Esse N a gente já sabe que é posição, certo? Então como é que fica? Então esse 2 a gente fala que ele é o termo A1, porque ele está na posição 1, tá vendo? Ó, eu troquei esse N pela posição que ele está. O 4 a gente fala que ele é o A2, porque ele 4 está na posição 2. Então o 4 é o termo A2. E assim por diante. O 6 é o termo A3, o 8 é o termo A4, o 5 é o termo A5, o 6 o termo A6 e o 14 o termo A7. O termo enésimo aqui seria o nosso termo geral, que seria justamente o AN, ok? Então, quem que é o AN? É qualquer termo da minha sequência. Eu pego quem eu quero representar e troco o N pela posição que ele está. Tudo bem? Maravilha. Agora vamos ver o termo geral, a lei de formação de uma sequência. O termo geral, essa lei, nada mais é do que uma expressão que calcula qualquer termo da minha sequência, certo? Vamos lá, isso aqui é muito importante. Considere essa sequência 2, 5, 8, 11, 14, certo? Então tá aqui as posições, tá até a posição 5 aqui. Imagine que eu pergunto agora, quem que é o termo A6, ou seja, quem está na posição 6? Então ele me deu até a 5. Se eu observar aqui, ela está pulando de 3 em 3, né? Ó, 2 mais 3, 5, 5 mais 3, 8, 8 mais 3, 11, 11 mais 3, 14. Ah, então quem está na posição 6 é 14 mais 3 é o 17. Maravilha, tranquilo, né? Mas se a pergunta fosse, quem está na posição 50? Quem que é o termo A50? Nossa, eu tô até o 5, eu vou ficar fazendo essa sequência até chegar lá na posição 50? Posso fazer? Posso. Vou ter muito mais trabalho. Mas se eu tiver o termo geral, eu calculo qualquer termo da sequência sem precisar fazer ela inteira. Como que eu encontro? O termo geral é investigação, não tem uma fórmula pronta. Então você tem que investigar a sequência, entender o padrão. Então às vezes demora um pouquinho para encontrar esse termo geral, certo? Mas você vai investigando, ele sempre vai ser cálculos, certo? E a gente consegue chegar nele. Vamos aqui, por exemplo, ó, perceba o seguinte, que aqui 2 por 5 a gente já viu que está indo de 3 em 3, certo? Então o 3 vai estar envolvido aí nesse termo geral, é a primeira dica que pode ter, certo? A outra dica é o seguinte, as posições estão envolvidas no cálculo, então eu faço conta com as posições, certo? As posições vão entrar nesse cálculo. Então como que eu posso começar aqui? Como eu vi que está indo de 3 em 3 e ela está aumentando, eu vou pensar num cálculo que aumente, né? A adição aumenta, a multiplicação aumenta, a potência aumenta. Então vamos tentar a multiplicação. Vamos fazer um teste no primeiro termo aqui, ó, no 1. Então eu vou pegar o 3, que é o que eu vi que está indo de 3 em 3, e vou multiplicar por 1, que é a posição 1 aqui. Isso aqui vai dar 3. Eu precisava que desse 2. Tem que aqui eu posso continuar, forçar mais um pouquinho. E para esse 3 virar 2, eu teria que fazer o quê? Menos 1 é igual a 2. Veja que eu cheguei nesse 2. O que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que testar isso aqui em cada posição. Se o resultado for esses números aqui em cima, encontramos o termo geral, certo? Tem que funcionar em todos. Se falhar em algum, não é ele. Aí você faz outra investigação. Vamos testar aqui agora 3 vezes a posição 2. 3 vezes 2 é igual a 6. 6 tira 1 é igual a 5. Ah lá, encontramos 5. Próxima posição, 3 vezes 3 é igual a 9. 9 menos 1 é igual a 8. Maravilha, encontramos, ó. 3 vezes 4 é igual a 12. 12 menos 1 é igual a 11. Bateu. Vamos testar o último. 3 vezes 5 é igual a 15. Menos 1 é igual a 14. Então bateu, encontramos a nossa lei de formação, o nosso termo geral. Lembra lá qual que é a letrinha que representa a posição? É o N, a enésima posição. Então 3 vezes o N é igual a 3N menos 1. Isso aqui que a gente acabou de encontrar aqui, ó, o AN igual a 3N menos 1 é o nosso termo geral. Então a escrita é assim, tá vendo? Ó, encontramos que 3N menos 1 calcula os números dessa sequência. Então a gente começa como AN,
que é aquele termo geral, que pode ser qualquer um, igual a expressãozinha que a gente achou. Agora a gente consegue saber que número está lá na posição 50. Eu pego o meu termo geral e vou substituir. A n eu vou colocar o que eu quero achar o A50. Então eu troco esse n por 50. Igual 3 vezes, quem que é o n que eu quero achar? Posição 50. Então o n vale 50. Menos 1. A 50 é igual. Resolve multiplicação primeiro. 3 vezes 50 é igual a 150 menos 1. A 50 é igual a 150 menos 1 dá 149. Ou seja, o termo A50 é igual a 149. Ok? Mais um exemplo. Ó. Imagina essa sequência. 1, 4, 9, 16, 25. Então, lá nas posições, eu quero saber quem que é o termo A10. Qual número aparece lá na posição 10? Aqui já está um pouquinho mais complicado, né? Ó, do 1 para o 4 é 3, do 4 para o 9 é 5. Se eu olhar do 9 para o 16 é 7, já ficou um pouco difícil aí, né? Agora não tem aquele padrãozinho igual tinha no anterior. Tem que você ver que os números estão subindo muito rápido. Você pode pensar numa operação matemática que tem esses valores altos. E qual delas seria? Poderia testar aqui a potência. Vamos ver se a potência resolve o nosso caso aqui. Então vamos pegar as posições e vamos tentar a potência quadrada, que é elevado a 2. Então vamos ver, 1 elevado ao quadrado é 1. Bateu. Vamos pegar a posição 2. 2 elevado ao quadrado é 4. Opa, bateu aqui. Pegar a posição 3. 3 elevado ao quadrado é igual a 9. Opa, deu certo. Pega a próxima posição, 4. 4 elevado ao quadrado é igual a 16. Bateu. E 5 elevado ao quadrado é igual a 25. Bateu. Então, a posição enésima elevada ao quadrado é igual a n ao quadrado. Encontramos o nosso termo geral. O meu termo geral é a n igual n ao quadrado. Então agora a gente consegue encontrar quem está lá na posição 10. Fica no lugar do AN fica A10, que eu quero o n valendo 10, igual no lugar do n 10 elevado ao quadrado. A10 é igual a 10 ao quadrado, 100. Então o número que aparece lá na posição 10 dessa sequência é o 100. Maravilha? Temos também algumas sequências que é chamada de sequência periódica. O que seria isso? Sequências que possuem períodos, repetições, certo? Tipo essa aqui, ó. 2, 3, 7, 2, 3, 7, 2, 3, 7. Ela vai ficar sempre repetindo, tá? Existem muitas sequências desse tipo aqui. Como que eu encontro os termos aqui? Aqui eu não consigo fazer aquele termo geral. Aqui eu tenho outra técnica para encontrar. Então, como que a gente faz aqui? Eu quero achar, por exemplo, o termo A52. Então, não preciso ficar repetindo 2, 3, 7, 2, 3, 7 até chegar lá na 52, certo? O que que a gente faz? Primeiro, a gente marca o período. Como que ela se repete? Ela repete de 3 em 3, tá vendo? Aqui nas posições, ela chega no 3, ó, 2, 3, 7, repete 2, 3, 7, 2, 3, 7. Então, ela está repetindo de 3 em 3. Ela tem um período 3, certo? Aí, observe o seguinte, olha aqui, ela está indo de 3 em 3. Nos múltiplos de 3, que é o 3 e o 6, aparece justamente quem? O 7, ó, 7, 7. Ó, 2, 3, 7. O próximo 7 vai aparecer no 9 aqui, que também é múltiplo de 3. Então é a primeira coisa que você vai guardar. O período já me mostra quem vai aparecer no múltiplos dele. Então, como o período aqui é 3, ó, em todo múltiplo de 3 vai aparecer o número 7. Então, qual que é a jogada aqui? Como que eu sei que o número é múltiplo? Quando eu divido por ele, o resultado da divisão tem resto 0. Então, eu vou fazer uma marcaçãozinha aqui no começo. Então, todo mundo que for divisível por 3, o resto é 0. Eu coloco um zerinho aqui só para me orientar. E aqui nesses dois eu coloco a posição, ó. Posição 1, posição 2. Agora veja que legal. Vamos pegar esse 4 aqui, ó. Vou fazer 4 dividido por 3, porque 3 é o período, né? Ele repete de 3 em 3. Vamos lá. 1 vezes 3 dá 3. 4 tira 3 dá 1. Não dá mais para dividir. Quanto que foi o resto aqui? 1. O resto indica o termo. Olha, o resto foi 1. Quem está no 1 aqui? É o 2. Veja, é o 2 que aparece lá na posição 4. Se eu pegar o 5, 5 dividido por 3, que é o período, vai dar 1. 1 vezes 3 dá 3. 5 tira 3, 2. O resto é 2. Quem está lá na posição 2? O 3. Olha quem aparece lá na 5. O 3 também. Vamos testar com a posição 6. 6 dividido por 3 dá 2 vezes 3, 6.
6 tira 6, 0. Olha lá, posição 0 aqui no resto do 0 é o 7. Olha lá quem aparece no 6, o 7. Viu só? Então basta apenas dividir a posição que eu quero achar pelo período dessa sequência. Aí eu vou saber qual que é o termo. Olha o 7, por exemplo. Pega o 7. 7 dividido por 3 dá 2. 2 vezes 3, 6. 7 tira 6, 1. Olha lá quem está no 1, o 2. Quem está no 7, o 2 também. O 8 aqui para finalizar, ó, 8 dividido por 3, dá 2 vezes 3, 6. 8 tira 6, 2. Olha lá, quem está no 2, o 3. Quem está no 8, o 3. Então, viu? A técnica é bem tranquila. Então, quem está na A52? Eu vou pegar 52 dividido por 3. Vai dar 1 vezes 3 dá 3. 5 tira 3 dá 2. 2 não dá por 3, abaixa aquele outro 2. Dá 7. 7 vezes 3, 21. Aqui 2 tira 1 dá 1, 2 tira 2 dá 0. O resto deu 1. Quem está lá na posição? O número 2, ou seja, na posição 52 vai aparecer o número 2. Viu que tranquilo? Veja essa sequência. Ela também é periódica, ó, veja. Eu quero saber dela aqui, ó, eu te dei até a posição 13. Eu quero saber qual dessas figuras vai aparecer lá na posição 98 se eu continuar essa sequência. Eu não vou ficar fazendo esse desenho até chegar lá na 98, né? Então, mas veja que aqui ele começa a repetir. Olha lá, chegou aqui no 5, começa novamente a repetição. Ó, chegou no 10, começa a repetir, ou seja, aqui ele está repetindo de 5 em 5, é a periódica. Então perceba que nos múltiplos de 5, ó, como ela está de 5 em 5, ó, 5 e 10, aparece a mesma figura. Então nos múltiplos de 5 eu coloco o 0 e no restante eu coloco a posição 1, 2, 3, 4. Maravilha? Agora tranquilo. A 98, o que eu vou fazer? Vou pegar 98 e dividir por 5, que é o período de repetição dessa sequência. Aqui vai dar 1, 1 vezes 5 dá 5, 9 tira 5 dá 4, abaixo 8, dá 9, 9 vezes 5, 45, 8 tira 5 dá 3, 4 tira 4 dá 0. O resto aqui foi 3. Quem está lá no 3 é essa figura aqui, ó, apontada para baixo. Então, lá na posição 98, se eu continuar essa sequência, vai aparecer essa figura aqui. Maravilha? Agora é com você. Resolva esses exercícios. Eu vou deixar 3 exercícios aqui. Dá uma pausa no vídeo agora. Tenta resolver os 3 e volta aqui no vídeo, dá o play novamente e veja a correção. Beleza? Dá uma pausa então e tente você fazer. E aí, conseguiu fazer os 3? Vamos lá então aqui na correção. O primeiro, determine o termo geral da sequência. Então eu tenho aqui 5, 7, 9 e 11. Coloco as posições, né? E vou fazer uns testes aqui, né? Ela está indo de 2 em 2 essa sequência. Então eu vou tentar multiplicar a posição por 2. 2 vezes 1 é igual a 2. Tem que estar 5, ou seja, o 2 para chegar no 5 tem que fazer mais 3. Aí dá o 5. Agora eu vou testar isso aqui nas outras posições. 2 vezes 2 é igual a 4. 4 mais 3, 7. Deu certo? 2 vezes 3 é igual a 6. 6 mais 3 é igual a 9. Opa, deu certo. 2 vezes 4 é igual a 8. Mais 3 é igual a 11. Maravilha. Então, 2 vezes n é igual a 2n mais 3, ou seja, o nosso termo geral aqui é AN igual a 2N mais 3, tranquilo? Determine o termo que aparece na posição 35 da sequência do exercício anterior. Ou seja, então, dessa sequência, se eu continuar ela, qual número aparece lá na posição 35? Agora eu já tenho o termo geral, não preciso mais continuar aqui, né? Eu vou pegar meu termo geral e calcular. Então, a n, como eu quero a posição 35, lembra que posição é o n, eu vou trocar o n por 35. Então, vai ficar a 35 é igual 2 vezes 35 mais 3. A 35 é igual 2 vezes 35, 70, mais 3. A 35 é igual 70 mais 3, 73. Então, o termo A35 é 73. Maravilha? Determine o termo que aparece na posição 78 da sequência a seguir. Veja que eu tenho uma sequência aqui, ó, 2, 5, 7, 8, 2, 5, 7, 8. É aquela sequência de repetição periódica, né? Então vamos lá. Ele quer saber o A78, né? Porque ele está na posição 78.
Então, quanto que ele está repetindo aqui, ó? Chegou no 8, ele repete, né, ó? Chegou no 8, começa a repetir. Então, ele está repetindo num período de 4, ó. 2, 5, 7, 8. Andou 4 posição, começa a repetir. Então, o 4 aqui é meus múltiplos. Então, o 0 vai na onde? No posição 4. Ó. Posição 1, posição 2, posição 3, posição 4. Como são múltiplos de 4, o 0 fica aqui e aqui eu coloco as outras posições, certo? Agora é só dividir. 78 dividido por 4. Então fica 1 vezes 4 dá 4, 7 tira 4, 3, abaixo 8. 9 vezes 4, 36, 8 tira 6, 2, 3 tira 3, 0. Ou seja, resto 2, posição 2. Quem está lá na posição 2 é o 5, ou seja, lá na posição 78 vai aparecer o número 5. Maravilha? Se acertou, ótimo. Se errou, volte, não apague tudo que você fez, volte olhando passo a passo para você ver aonde você errou, ok? Então é importante praticar bastante essa investigação para conseguir achar esse termo geral da sequência. Maravilha? E aí, gostou da aula? Aproveite, se inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações e deixe seu like. E compartilhe esse vídeo com a galera. Se você tiver algum exercício que gostaria de ver ele resolvido passo a passo aqui no canal, é só deixar ele nos comentários. Galera, então, bons estudos, um grande abraço, até a próxima.